E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês nesse vídeo aqui sobre um assunto que eu gosto muito de tratar, pessoal, que tem a ver com as diferenças entre China e Rússia, né? Principalmente na época da União Soviética. Por quê? Pessoal, é muito comum as pessoas, quando falam sobre a Guerra Fria, sobre a União Soviética e sobre a China, elas falarem sobre a questão dos blocos, né? Porque durante a Guerra Fria houve muito essa classificação dos blocos, né? Os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos ocuparem o primeiro mundo, né? O bloco dos países capitalistas. O segundo mundo sendo liderado pela União Soviética, que é o bloco dos países socialistas. E há também o terceiro mundo. E aí, pessoal, é o seguinte, como que a China ficava nessa situação? Por quê? Dependendo, você pode ser levado a pensar que a China ocupava o segundo mundo, né, que seria o bloco então das potências dos países socialistas, né? Mas, pessoal, o que que acontece é o seguinte, tem uma interpretação muito interessante sobre isso, que é de um livro de um autor indiano chamado Vijay Prashad, que eu estou com ele aqui exatamente nesse momento, que eu comecei a ler esse livro, né, tá aqui, que é uma história popular do terceiro mundo, que é muito legal porque ele, por exemplo, aqui no terceiro capítulo, fala sobre essa questão envolvendo a China, né? E ele vai colocar que a China, na verdade, estava mais aliada ao bloco do terceiro mundo do que do segundo mundo, mesmo sendo socialista. Por quê? A China, ao longo dos anos 50 e principalmente no início dos anos 60, acabou rompendo com a União Soviética. Então, principalmente após a morte do Stalin, em 53, o Mao Tse-tung não aceitava ser o número 2 do socialismo, atrás do Khrushchev, por exemplo, né, que foi ali o líder da União Soviética após a morte do Stalin, né? Então, o que acontece? Já em 55, quando nós temos a Conferência de Bandung, na Indonésia, liderada pelo Sukarno, né, que era o líder, né, o presidente daquele país, nós temos então a participação de 29 países da África e da Ásia. E a China participou. Então, por exemplo, a União Soviética não participou, né? Nem as potências capitalistas do primeiro mundo participaram. Então, eram só países de terceiro mundo. Então, países como China, Malásia, Indonésia, Filipinas e países da África, como por exemplo o Sudão, o Egito. Então, o que que você tem aí, pessoal? Essa diferença básica. Então, só que assim, a União Soviética, ela percebe esse movimento, né? Percebe que a China vai ganhando protagonismo com a Conferência de Bandung sendo um dos principais países ali. E aí a União Soviética, para não perder esse fio, né, para não perder aí esse movimento, acaba depois saudando a realização da Conferência de Bandung, que basicamente ali, pessoal, proclamava, né, essa conferência o não alinhamento desses países. Então, assim, eles não aceitariam, por exemplo, serem fantoches, né? A ideia não era ser nenhum seguidor nem de países de primeiro mundo, nem de segundo. Só que assim, tinha ali algumas situações envolvendo países que acabavam recebendo acordos, né, com os Estados Unidos, que eram mais voltados à questão militar, né? Então, por exemplo, você tinha ali países como o Irã, né, que durante um tempo foi um aliado dos Estados Unidos. Você tem, por exemplo, Filipinas, né, que tinha uma vinculação com os Estados Unidos, já foi colônia dos Estados Unidos, inclusive, né? Então esses países eles acabavam sendo países mais suscetíveis a esse tipo de acordos, já que, mas no caso aí de outros países, como a China, por exemplo, e a Índia, não aceitavam esse tipo de acordo, né? Indonésia, por exemplo, que era liderada ali pelo Sukarno, também não aceitaria. Então assim, pessoal, é esse movimento que acontecia. Então a China, ela tinha mais vinculação com esse bloco de terceiro mundo, apesar de ser um país socialista, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.